Quem tem diabetes deve ter um cuidado especial com os pés para não correr o risco de complicações. Nós vamos ouvir agora o Uberaba com a repórter Vanessa Peixoto. Oi, Vanessa, por onde começar? Boa tarde, Mônica, boa tarde a todos. Olha só, deve começar pelo controle do açúcar no sangue. Quem vai explicar isso melhor pra gente é a doutora Fernanda Magalhães, que é endocrinologista. Bom dia. Doutora, por que é tão importante controlar a glicose? É uma coisa fundamental para os diabéticos, né? Isso. O diabético, quando ele apresenta o açúcar alto no sangue, ele começa a ter complicações crônicas, geralmente após 5 anos de açúcar alto. E no pé, as complicações crônicas podem ser a neuropatia, que é uma alteração dos nervos, levando à dormência, à queimação e até a anestesia dos pés. Alterações de circulação, que podem levar à chamada necrose, e também uma tendência maior às infecções, tanto bactéria como fungos, as micoses. Então, o podólogo, que está lá no estúdio, já deu algumas dicas gerais, mas quais as dicas específicas para os diabéticos? O diabético, ele deve diariamente olhar seus pés, ele deve enxugar bem entre os dedos, como o próprio podólogo já havia falado, ele deve hidratar bem os pés, porque existe uma complicação crônica também, onde o pé do diabético fica ressecado, e esse ressecamento leva à tendência à fissura, e essas fissuras a lesões e infecções. Cuidado ao cortar a unha não deve ser cortada muito curta, não tirar calos, né? Se precisar, se houver algum problema no pé, alguma lesão, algum calo, procurar o especialista. E durante o banho, qual que deve ser a temperatura da água? Quais produtos usar? A água não pode ser muito quente, ela deve ser morna, porque se o diabético não tiver uma boa sensibilidade no pé, ele vai acabar queimando, formando bolhas, e isso pode levar às complicações. Então a água deve ser morna, de preferência sabonete neutro, e ter cuidado também com os calçados. Então, aqui a gente tem alguns modelos, Quais que estão corretos, quais que estão errados? O calçado ideal para o diabético seria o tênis, Um bom exemplo. Por quê? O sapato ele deve ter um bico arredondado, ele não pode ter bico fino, ele deve ser macio, No caso do tênis, ele é até acolchoado. Se for de couro, ele deve ser de pelica. Existem sapatos especiais próprios para o diabético. Ele não pode ter o bico fino, como esse calçado. Então, o bico deve ser arredondado. O diabético ele deve evitar usar sandálias e chinelos. Por quê? Quando o indivíduo tem alteração da sensibilidade, ele pode até perder o chinelo ou a sandália ou machucar o pé e não sentir esse machucado. Então, o sapato é muito adequado. Esse calçado também, como tem o bico, essa presença dessas costuras também não é adequado para o diabético. Então, o ideal é realmente um calçado com bico arredondado, sem costuras, macio e confortável. Ok, e as meias também, doutora, devem ser de algodão. Mônica, é com você. Obrigada, viu, Vanessa? Doutora Fernanda também, excelentes dicas aí. E que tal uma massagem para os pés? No final do dia, descansar. Isso é possível, sabia? Quem vai ensinar pra gente é a Dirce Soares, que é massoterapeuta, e vem ensinar pra gente o Duin. O que é o Duin, Dirce? É a automassagem, que a gente vai ensinar um pouquinho e para descansar, para relaxar. Porque fica ali o dia inteiro, anda de um lado para o outro. É muito estresse. Primeiro a gente faz uma pequena asepsia nos pés. Tem que observar se esses pés não tem nenhuma dermatite, se não tem nenhuma lesão, para começar a fazer esse desbloqueio, que seria mais para relaxar. Posso pegar o meu pé ali no final do dia, estou assistindo a TV, posso massagear? Pode sim. Tomando alguns cuidados. Quais são eles, Dirce? Grávida tem alguns pontos que não pode ser massageado, pés diabéticos, se tiver alguma lesão exposta também não pode ser massageado. Quais são os problemas, as reclamações mais comuns que chegam, que você pode ensinar aqui pra gente alguma alternativa? Primeiramente o estresse. O estresse, ele é extremamente, falado e, muito complicado mesmo lidar com o estresse hoje em dia. E qual ponto que eu posso apertar? Eu posso começar
O estresse, ele afeta tanto a coluna quanto o estômago, afeta o organismo todo, mas principalmente coluna. Eu pego aqui e vou descendo, isso aqui é toda a minha coluna, tá? Então, eu pego aqui... Bem no comecinho do dedão bem ali, no comecinho, né? do dedão. Aqui seria o trapézio já, né? E vou descendo aqui, que seria a coluna, até chegar aqui no cóccix. Certo. Uma pessoa que fica o dia todo sentada, o que vai acontecer? A coluna dela, no final do dia, ela tá... Disse, vamos fazer desse lado aqui, por favor, para o Flavinho poder pegar bem direitinho. O que acontece? Uma pessoa, quando ela tá muito estressada, eu vou pegar aqui o hálux. O que eu vou fazer? Eu vou pressionando aqui com esses movimentos para poder essa pessoa ir trabalhando a hipófise dela, que esse é o ponto da hipófise, para ela descansar. E aí a coluna é aqui, ao ladinho da coluna aqui tem o estômago. Como que a gente vai saber se esse massagear está sendo resolvido, está melhorando aquele órgão? Eu começo, ele vai dar uma dorzinha. Se a dor estiver muito intensa, eu vou mais leve. Não é a pressão que vai fazer esse órgão melhorar tão rápido. Entendi. Eu vou massageando devagar e à medida que eu for massageando, esse nódulozinho, essa bolsinha de sangue vai se desfazendo. E vai embora. E vai embora. Melhorar. E vai melhorar. Por quê? Vai mandar pela coluna cervical mesmo um impulso através do cérebro, falando, olha, tá melhorando, tá me relaxando. Além do estresse, eu também trouxe uma dica para quem tem insônia, que também é um problema comum hoje em dia. Onde é o ponto? O ponto da insônia é desse ladinho aqui. E é muito interessante que o da ressaca é desse ladinho aqui. Então, ou seja, quando você dá uma insônia, no outro dia você não parece que amanheceu assim, como uma ressaca. Exato. Então você vai pegar o dedinho aqui e vai massageando. Nessa época seca, vou dar uma dica bem interessante, que seria problema respiratório. Aqui é o pulmão, na solinha do pé, e aqui sinos, né? Sinusite, renite, né? Então, massageando a ponta dos dedos, com o dedinho assim. E eu posso fazer essas, por exemplo, a massagem do estresse, né, que na coluna, bem do lado aqui do pé. Isso. A da insônia. Quanto tempo eu devo fazer essa massagem? 5 minutos? Não, você começa com 3 minutinhos. Tá. Aí você dá uma relaxada no pé todo. Você passa a mão, você esquenta o pé, né, tal. Deu uma esquentadinha no pé, deu uma relaxada maior no pé, você volta ali naquele ponto. Mais 3 minutinhos, fica ali. Quando você sentir que melhorou aquela dorzinha e se desfez aquela bolsinha de sangue, tá pronto. Tá pronto. Todos os dias posso fazer? Todos os dias. Agora, aquelas recomendações que você disse no começo da nossa entrevista são importantes. Tem uma outra muito importante, que seria no caso das grávidas. Né? Fica esse alerta. E a gente vai te pedir mais dicas, porque essas dicas foram boas. A Diva que nos ajudou aqui também. Disse, muito obrigada, viu, pela sua participação. E a gente vai mostrar mais, porque está todo mundo precisando, viu? Então, tá bom. Obrigada, Dirce. Viajar para conhecer lugar, outras pessoas, para descansar, para se inspirar e voltar, claro, com muito mais energia do trabalho. Até mesmo para encontrar um novo caminho na vida. É o nosso mural de hoje, Minha Viagem. Eu te espero semana que vem aqui no Bem Viver. Curta bem o seu sábado e o seu domingo, tá bom? Tchau. A Ana Bernardes foi a São Paulo e visitou uma exposição. E lá teve a certeza do que queria, realizar o sonho, fazer medicina. A viagem ao Caribe foi para Rodrigo e Luciana, a segunda lua de mel, em outubro do ano passado. Depois do fim do namoro, as grandes amigas Poliane e Nayane foram a Salvador curtir muito axé e alegria. Porto Seguro marcou a vida de Ângela e Andrelissa. Para elas, viajar é mais do que uma terapia, é inspiração.